Boa tarde a todos. Eu sou o Ruben Batista e hoje vamos falar sobre os tipos de variáveis, a classificação, a função e as escalas de medida. Esta é uma série de aulas que estou a dar de métodos de investigação em psicologia e esta é a segunda aula. Se não assistiram, peço-vos que comecem desde a aula 1 para terem uma continuidade. Bem, hoje iremos falar sobre as variáveis. Mas o que são variáveis? As variáveis são elementos essenciais em qualquer investigação científica ou análise de dados, pois representam características, propriedades ou condições que podem variar entre diferentes indivíduos, objetos ou momentos no tempo. Não permanecem fixas, assumem diferentes valores que permitem observar relações, identificar padrões e tirar conclusões fundamentadas nos dados recolhidos. Uma variável, por exemplo, pode ser a idade de uma pessoa, o sexo, o número de horas que alguém estuda, ou até mesmo as notas obtidas num teste, a altura ou até o peso. Quando classificamos as variáveis pela sua natureza, encontramos diferentes categorias. Existem as variáveis quantitativas, que são numéricas, podendo ser contínuas ou discretas. As variáveis contínuas assumem qualquer valor dentro de um intervalo, como o peso, a temperatura, ou seja, podem não ser números inteiros, como 7,5, 1,25 m, por aí vai. Enquanto as discretas são representadas por números inteiros, como a idade ou o número de filhos, porque não podemos dizer, eu tenho um filho e meio. Ou temos um filho, ou temos dois. Por outro lado, as variáveis qualitativas, ou categóricas dividem-se em nominais e ordinais. As nominais não têm uma ordem lógica, como a cor dos olhos ou a nacionalidade, enquanto as ordinais apresentam uma sequência lógica, como as habilitações literárias ou até mesmo a classe social. É importante destacar que na literatura por vezes mencionam as variáveis categóricas dicotómicas, que apresentam apenas duas possibilidades de resposta, como por exemplo sim ou não. Além da natureza, as variáveis podem ser classificadas conforme a sua variação ao longo do tempo. Algumas permanecem estáveis durante o estudo, sendo denominadas estatísticas estáticas, como o sexo, que não muda durante o processo, enquanto as outras são chamadas estatísticas dinâmicas, que podem variar ao longo do tempo, como o humor, que pode flutuar conforme as circunstâncias. No âmbito da investigação, as variáveis também se diferenciam conforme o papel que desempenham no estudo. A variável independente é aquela que o investigador manipula ou categoriza para analisar o seu efeito sobre as outras variáveis. As variáveis dependentes são aquelas que se pretende medir ou observar, sofrendo a influência de uma variável independente. Para garantir a validade dos resultados, a variável controlada é mantida constante ao longo do estudo, impedindo que interfira nos efeitos observados. Existem ainda variáveis que exercem papéis mais complexos, como a variável interveniente, que surge entre a independente e a dependente, explicando o processo pela qual uma afeta a outra, enquanto a variável moderadora altera a força ou a direção da relação entre a variável independente e a dependente, podendo aumentar ou diminuir essa influência. Por fim, também temos a variável estratificadora, ou de controle estatístico. Ela não é manipulada, mas é considerada na análise para evitar que esta influencie indevidamente os resultados, como por exemplo a idade ou até mesmo o sexo dos participantes. Para exemplificar, imagine-se num estudo que investiga como as horas de sono do aluno influenciam a nota obtida num teste. Neste caso, as horas de sono são a variável independente, pois é aquilo que se manipula ou categoriza para se observar o efeito. A nota do aluno no teste é variável dependente, pois é o resultado que se pretende medir. A hora do dia em que o teste é aplicado é uma variável controlada, mantida constante para não interferir nos resultados. A motivação do aluno pode ser uma variável interveniente que media o efeito das horas de sono na nota. Mas, por exemplo, o apoio dos pais pode funcionar como uma variável moderadora, alterando a força desta relação. E, por fim, a idade dos alunos também pode ser uma variável estratificadora, porque pode ser utilizada para comparar grupos semelhantes e evitar esta confusão nos resultados. Mas por que é importante entender este tipo de variáveis?
Compreender este tipo de variáveis e as suas funções é crucial para a construção adequada do desenho experimental, para a recolha correta de dados e para uma análise rigorosa que permita tirar conclusões válidas e relevantes no contexto da investigação psicológica. Para concluir a aula de hoje, é importante lembrar que as variáveis não são apenas conceitos teóricos. Elas são a essência que nos permite entender o comportamento humano, as relações complexas entre fatores e também a riqueza da diversidade que encontramos em cada investigação. Dominar a classificação, a função e as escalas de medida das variáveis é dar um passo fundamental para uma análise mais precisa, ética e consistente, que respeita as nuances da realidade e contribui para o avanço do conhecimento. Ao encarar cada estudo com rigor e sensibilidade, abrimos portas para respostas que vão além dos números, tocando aquilo que verdadeiramente importa, compreender e melhorar a experiência humana. E é essa a missão que seguimos, porque toda a investigação tem no seu fundo a vontade de fazer a diferença.